nós necessitamos de Ti, Pai. Como a corça que anseia pelas águas, Pai, pelas correntes das águas, Pai. A nossa alma, ela tem uma necessidade do Senhor. Muito mais do que precisar, nós necessitamos do Senhor para viver, Pai. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida senão o Senhor, Pai. Nós somos guardados, protegidos, nós recebemos livramentos, nós somos abençoados. Nós vamos, nós voltamos, nós ficamos, nós louvamos, nós adoramos, nós glorificamos, porque o Senhor nos deu o privilégio, a oportunidade. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. A nossa família precisa do Senhor, Pai. No nosso trabalho nós precisamos do Senhor, Pai. No ambiente da igreja nós precisamos do Senhor. No meio dos louvores nós precisamos do Senhor. No meio da tua igreja nós precisamos do Senhor. Senhor, onde nós estivermos, nós necessitamos da Tua presença, Pai. Em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Como nós precisamos da presença do Senhor. Como nós necessitamos do Senhor. Hoje, nessa quinta-feira, nós iremos dar uma sequência de ministrações que já vão sendo feitas. A gente fez na semana passada, na semana retrasada também. E nessa noite nós iremos fechar essas ministrações falando sobre entrar no campo de batalha. Na primeira quinta-feira nós falamos sobre se posicionar para lutar. Na segunda nós falamos sobre entender o tempo de Deus. E nessa nós iremos falar sobre entrar no campo de batalha. A temática das ministrações é vencendo gigantes. Não é vencendo pequenas coisas, pequenas pessoas, pequenos desafios, nem aqueles intermediários, aqueles médios, nem aqueles grandes, mas gigantes. Além daquilo que é grande, além daquilo que nós conseguimos imaginar e falar, é alto, é grande, não, é gigante. E nós então iremos ler um texto que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. E você que não trouxe a sua Bíblia ou não nos consegue nos acompanhar, eu vou estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: E Davi disse a Saul: O teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele, e o feri, e o livrei da sua boca, quando ele se levantou contra mim. E eu o peguei pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse filisteu incircuso será como um deles, pois está desafiando o exército do Deus vivo. Além disso, disse também Davi: O Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com sua armadura, e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu sua espada sobre a sua armadura, e a experimentou a ir, pois ele não tinha provado. E disse então ele a Saul: Não posso ir com essas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na sua mão seu cajado, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as colocou numa forja de pastor que ele tinha. Em uma bolsa de sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. Até aqui. A história, pelo contexto aqui, você já deve imaginar qual é onde Davi vai enfrentar então o gigante Golias. E a gente sabe que Davi, ele tinha a sua estatura menor comparado a outras pessoas. Davi, ele não era uma pessoa que você olhava e falaria: ele é um lutador, ele é do exército, ele é um soldado, ele é um guerreiro. Não, você
Você olhava para Davi, você via ele como um moço, como um pastor de ovelha. Talvez por ver ele pequeno, com o seu cajado, andando ali, na sua simplicidade. Não era uma pessoa que a gente olharia e falaria, vai vencer gigante. Não é uma pessoa que a gente olharia e falaria, ele vai guerrear, ele vai batalhar. Então quando nós talvez batêssemos o olho para ele, quando as pessoas olhavam para ele, já tinha um certo preconceito de que ele não iria vencer essa batalha, de que Golias, pelo seu tamanho, pela sua força, ia esmagar Davi. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu nessa história. Então Davi pegou suas pedrinhas, a sua funda, e foi lá e derrotou o gigante na sua fraqueza. Só que muito antes disso acontecer, e é onde eu quero trazer o contexto para vocês, Davi, ele mostra que no discurso que ele faz ao rei Saul, que não era o primeiro obstáculo, a primeira batalha, a primeira luta que ele iria enfrentar. Talvez quem olhasse Davi ali no meio da multidão, no meio ali da guerra, da batalha que tinha ali com Golias, iria falar, nossa, deu sorte. Nossa, ele acertou o ponto muito estratégico, ele deve ter calculado alguma coisa lá e acertou, que sorte a dele. Só que as pessoas que conhecem Davi, sabem que lá atrás, que tempos anteriores, que meses anteriores, semanas anteriores, Davi estava cuidando de ovelhas. Pessoas que conhecem a história de Davi sabem que ele estava cuidando de ovelhas e estava guardando para que elas não se perdessem e para que nem o urso, nem o leão matassem elas. Quem conhece Davi sabe que ele estava protegendo a ponto de ir lá na frente do urso e tirar as ovelhas do urso. Não só isso, mas quando o urso já tinha pegado a ovelha e estava na sua boca, pronto para tragar, Davi entrava na boca e tirava de lá. Não só o urso, como também o leão. Pessoas que conhecem a história de Davi sabem que quando ele estava lá pastoreando, chegou o profeta Samuel para ungir o próximo rei de Israel, e ele estava lá cuidando de ovelha. E quando o profeta chega na casa e vê todos aqueles fortes guerreiros que era seu irmão, dentre eles Eliabe, que foi um que criticou Davi durante a sua batalha ali com Golias, onde Deus vai falar, Samuel, eu não estou olhando como você está olhando, eu não estou olhando como o mundo está olhando, vá lá e tem mais um. Pessoas que conhecem a história de Davi sabem que não é o primeiro desafio, não é a primeira batalha. Davi não está indo despreparado. As palavras de Davi não são palavras de pessoas que têm medo, mas pessoas que confiam num Deus que já livrou ele da morte de urso e de leão. Sabe que conhece ele, que cuida de ovelha e preza por aquilo que dá o sustento para ele, que eram as ovelhas, cuidar das ovelhas. Pessoas que conhecem a história de Davi vai olhar para Davi naquela situação e vai dizer, dessa vez é um pouco mais difícil, mas ele tem histórico. Ele não está indo de qualquer maneira, ele não está indo despreparado, mas o próprio Deus está com ele. Quando Davi ele chega na batalha, é interessante porque as pessoas que estão ali são guerreiros. Irmãos, são pessoas mais experientes que Davi. São pessoas que já guerreiam, que fazem parte do exército do rei Saul e estão com medo. A palavra que Davi usa ali é não desfaleça o seu coração, rei. Em outras palavras, não enfraqueça, não desanime, não fique com medo no seu coração, porque o Senhor, Ele vai nos entregar. Davi chega num ambiente onde as pessoas ali já estão conformadas que acabou. Não tem ninguém que consegue, não tem ninguém que possa lá batalhar, não tem. Todos nós, os melhores estão aqui, e nenhum de nós. Som. A capacidade de cortar o microfone do irmão Guilherme. Que nenhum de nós tem a capacidade de enfrentar. Irmãos, eles estavam preparados. Eu consigo imaginar a cena. E eles todos lá armados, lá com espada, lá com fundo, com pedra, tudo preparado. Mas não tinha ninguém para chegar lá e falar, eu vou matar esse rapaz aí. Sabe, não tinha ninguém para bater no peito e falar, eu vou em um nome do Senhor do Exército. Ou até mesmo na sua própria força, falar, eu vou conseguir. Eu estou preparado, eu estou treinado para derrotar gigante. Esse é só mais um, não havia.
E a palavra do Senhor vai dizer para nós que quando Davi, ele fala para o rei: não desfaleça o coração, porque o Senhor nos entregará a ele. Não havia uma confiança do rei. O rei não botou muita fé nisso, mas ele falou: Senhor seja contigo, vai lá. Sabe quantas situações nós passamos onde as pessoas não acreditam na gente, não conhecem a nossa história, não conhecem o nosso secreto, não conhecem as nossas orações, não viu o quanto a gente jejuou, não viu o quanto a gente consagrou, não viu o quanto a gente batalhou, entregou na mão do Senhor, e vai falar: vai lá, se der certo, amém, se não der certo também, Deus é contigo. Sabe aquele apoio que não apoia nada, aquela motivação que não motiva nada? Era isso que Davi estava recebendo naquela noite, ou naquela tarde, ou naquela manhã. Sabe quando Davi ele recebe isso, ele fala: amém, eu vou ir. Sabe, não foi uma palavra que disse para Davi desanimar e ele desanimou. Foi uma palavra que ele ouviu, guardou para si e continuou no seu propósito, que era derrotar o gigante. O problema nosso é que quando a gente vai entrar num campo de batalha, quando a gente vai iniciar um projeto, quando a pressão aumenta, a gente recebe palavras de pessoas, a gente guarda, aquilo desce, a gente fica remoendo, e a gente fica guardando para nós aquilo. Palavras de pessoas, irmãos, que não conhecem a tua história, palavras de pessoas que não estavam contigo quando você começou, palavras de pessoas que não conhecem a tua capacidade, palavras de pessoas que não estão com você no processo, muito menos vai estar com você quando acabar o projeto. E nós pegamos essas palavras e tornamos ela verdade. Guilherme, eu não sei, você tem que pensar direito, talvez não dê certo. Conheço um colega meu, fez a mesma coisa que você queria fazer. Sabe, a gente começa a receber essas palavras e começa a trazer para nós. Só que Davi, irmãos, Davi já estava treinado, Davi ele já estava acostumado, e ele sabia, ele tinha uma convicção tão grande, que o Senhor estava com ele, e iria entregar para ele, que isso não abalou ele. E a primeira lição que traz nessa ministração de hoje, de entrando no campo de batalha, é: não desfaleça o seu coração. Em outras palavras, não enfraqueça o seu coração. Provérbios vai dizer: com tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Com tudo que você deve proteger, com tudo que é mais precioso na sua vida, guarda o seu coração, guarda os teus pensamentos, porque dele procede as saídas da vida. Se Davi fosse uma pessoa que tivesse o seu coração aberto a receber qualquer coisa, um coração desprotegido para receber qualquer coisa, um coração que acatasse todas as palavras e tornasse aquilo verdade para ele, talvez com a fala de Eliabe, com a fala do rei Saul, ele iria falar: pensando bem, o bichão é grande mesmo, pensando bem, nem a armadura eu consigo carregar, pensando bem, eu não tenho condição financeira, pensando bem, eu acho que nem consigo manter o projeto, pensando bem, eu acho que o estudo vai ser puxado, é concorrido, poucas vagas para muitas pessoas, pensando bem, o gasto financeiro é muito grande, né? Sabe, ele iria colocar palavras, como muitas vezes nós colocamos, para barrar aquilo que Deus já decretou que vai acontecer. Há projetos, há sonhos, há batalhas que Deus já decretou para nós, que nós iremos vencer, que nós vamos conseguir. Irmãos, em um nome do Senhor Jesus, se já foi me liberar uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a sua vida profissional, irmãos, se Deus já está no negócio, irmãos, é o que a gente precisa. Descansa o teu coração, descansa o teu coração, com a aprovação de pessoas ou não, com críticas ou não, se Deus já falou, em um nome do Senhor Jesus, Deus vai te entregar. Essa era a convicção que Davi tinha, de não enfraquecer o coração dele, mediante as falas que as pessoas tinham. Imagina que você receber essa fala do rei, e do seu irmão, não era de pessoas fora do contexto da vida de Davi, não eram pessoas estranhas, não era o vizinho do vizinho do vizinho, o tio do sobrinho, não, eram pessoas que estavam no convívio de Davi. E muitas vezes as críticas nós vamos receber, e pessoas vão tentar enfraquecer o nosso coração, e as nossas emoções são pessoas de dentro, pessoas que estão talvez no meio da igreja,
pessoas talvez que estão na nossa roda de família, no almoço de domingo, pessoas que estão próximas a nós, amigos, colegas que estão na intimidade com a gente e não quer que a gente prossiga. Davi não recebeu isso de um estranho. Se fosse de um estranho ia ser mais fácil para ele. Aliás, estranho tinha um monte lá, pessoas que ele não tinha contado, mas ele recebeu palavras de pessoas que estavam no dia a dia, irmãos. Uma coisa é você receber uma crítica, uma falação, uma fofoca, um apontamento de pessoas que você nem conhece, nem sabia que existia. Outra coisa é teu irmão virar para você e falar: olha, não vai dar certo, eu não acredito em você, eu não confio em você, você não tem estrutura, você não tem maturidade, você não vai conseguir, você não vai vencer. Irmãos, o peso é diferente. Não tem como a gente receber da mesma forma uma crítica dessa de alguém de dentro como de alguém de fora. Não desfaleça o seu coração. O segundo entendimento dessa mensagem, quando nós entramos nas batalhas, é ignorar as críticas. Quem conhece a sua identidade em Deus sabe que as falas das pessoas são apenas falas, e que toda arma forjada contra a gente não vai prosperar. Se há profecias, amém, a gente vai julgar as profecias e vamos receber. Se são palavras de bênção, amém, a gente vai receber. Se são palavras de maldição, a gente vai repreender. E a gente não vai desejar o mal, muito pelo contrário, a gente vai repreender e abençoar a pessoa. Ignorar as críticas. Salomão, em seus provérbios, vai dizer que na multidão dos conselhos se acha então a sabedoria. Talvez você já ouviu falar: não fique ouvindo conselho de pessoas, não fique ouvindo palavras de pessoas, não fique buscando muitos conselhos, não, é só você e sua família, não. Só que se Salomão está dizendo, na multidão dos conselhos se encontra a sabedoria, e nós estamos ouvindo disso de uma pessoa que foi a mais sábia da face da terra, tem uma coisa errada nisso. Então talvez a fala não seja: não receba conselhos de várias pessoas, mas a fala talvez seja: não receba conselhos ruins de várias pessoas. Receba conselhos de pessoas que já passou por isso, de pessoas que são sábias, pessoas que estão contigo e vai estar contigo até o fim. Ignore as críticas. E o terceiro, que onde foi que levou Davi a passar por tudo isso: enfrente os teus medos. Davi, ele sabia que não era a mesma coisa, não era um bicho de 4 patas que estava ali na frente dele. Davi, ele sabia que quando ele colocou a armadura que pesou, que ele ia estar fisicamente desprotegido. Mas mesmo assim, o medo não paralisou ele. A palavra do Senhor vai dizer que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. A palavra do Senhor vai dizer que Deus nos deu, irmão, Deus nos deu, nos concedeu, nos abençoou, nos entregou poder, amor e moderação para usar o poder e o amor. Sabe o que é isso? Já foi liberado sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a minha família, sobre a tua família, poder, amor e moderação. Já está sobre nós, direto dos céus, um poder de Deus. Já está liberado sobre nós o amor de Deus. Já está liberado sobre nós a moderação para usar isso. Pessoas com muito poder que não sabem usar, o nariz se levanta. Pessoas com muito amor que não sabem usar, vira boba. Mas a moderação, ela vai ajustando o poder que Deus nos deu. A moderação vai nos ajustando o amor que Deus nos deu. E quando Davi ele chega nisso, ele sabe que dos céus haveria poder que iria descer. Ele sabe que o Senhor iria entregar Golias na mão dele, assim como entregava nas batalhas. A palavra do Senhor dizer, não que o povo venceu, mas que o Senhor entregou o povo para o povo de Israel.
ou quando eles perdiam, a palavra do Senhor diz que Deus entregou o povo de Israel na mão dos seus adversários. Davi, ele já estava, irmãos, treinado, ele já sabia que se o Senhor estivesse, ele iria vencer. Ele não estava sozinho, e não importava se havia armadura física ou não, se havia motivação ou não, se havia encorajamento a pessoas de dentro ou não, mas de uma coisa ele sabia: havia poder, havia amor e havia moderação para usar na batalha. Que nessa noite, irmãos, nós possamos sair daqui com a convicção de que enfrentar, de que entrar em batalhas, nós vamos ter que guardar o nosso coração, vamos ter que dar uma segurada nas nossas emoções, nós vamos ter que olhar para as críticas e não: será que é? Será que não é? Vamos ter que olhar para os nossos medos e lembrar que nós somos mais do que vencedores. Sabe o que é o mais que vencedor? Ele já entra sabendo que vai ganhar. Ele já entra sabendo: o Senhor vai me dar, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me guardar. Nessa série de ministrações, primeiro, se posicionar para lutar. Segundo, entender o tempo de Deus para lutar. E o terceiro, entrando de fato no campo de batalha. Eu não sei se você está numa batalha ou se você vai entrar em nenhuma. Eu não sei se a sua batalha é uma nova empresa. Eu não sei se a sua batalha talvez é ganhar sua família para Jesus. Eu não sei se a sua batalha é você entrar numa faculdade, ingressar na faculdade. Eu não sei se é mudança de carreira. Eu não sei se é relacionamento. Mas de uma coisa eu sei: as palavras já foram ministradas. O Espírito Santo já está operando em nós. Basta nós dizermos: Senhor, eis-me aqui, me trata, porque eu vou entrar nessa batalha. Em o nome de Jesus, os céus vão estar abertos, Pai. E eu vou entrar nesse projeto, eu vou entrar nessa faculdade, eu vou vencer essa pressão, eu vou vencer meu líder no trabalho, eu vou vencer essa mudança profissional, eu vou vencer o estudo, eu vou conseguir. E nós vamos ter a oportunidade agora de clamar ao Senhor nesse sentido. Eu convido vocês a vir aqui na frente, para nós estarmos bem próximos, bem juntos, para nós clamarmos ao Senhor. Amém?